A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo. Estou aqui para trazer mais uma palavra poderosa para a sua vida. E eu creio que essa palavra vai fazer um diferencial sobre a sua vida, sobre a minha vida e aqueles que estão ao nosso redor. Entendendo essa palavra, ela vai te dar discernimento de como servir ao Senhor e como nós não podemos permitir olhar para trás, né? Porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Então, todos aqueles que olham, que pegam no arado, que é um instrumento que os agricultores antigamente usavam. Então era um boi puxando esse arado, né? Puxando essa ferramenta. E quando aquela pessoa que está ali segurando para o boi puxar e fazer o rastro certo para colocar a semente, quando ele olhava para trás, a máquina desviava do caminho e saía torto e saía do caminho, do propósito que estava ali determinado. Então, a palavra de Deus ela é muito clara e muito simples nesse quesito, né? Então, aqui vai nos ensinar acerca de como a presença de Deus, quando entra em nós, ela muda, e quando nós permitimos, há pessoas que permitem essa presença chegar-se até ela, mas depois ela, por N motivos, ela se afasta da presença ou ela acredita que ela pode servir ao Senhor da forma que quer. Então aqui em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45, ela narra essa história aqui. Vamos ler. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, achando desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha só que terrível. Então aqui está narrando que quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, ele anda, ele fica andando, ele fica vagando, à procura de outro lugar. Só que ele anda por lugares áridos e não encontra, né? Então ele diz assim: vou voltar lá, para a antiga casa, que é a pessoa, tá? Que outra hora, quando encontramos com Jesus, Jesus começa a fazer parte da nossa vida, e aquilo de ruim que existia, que nos aprisionava, sai. Então ele fica andando, não achando. Ele pensa: vou voltar, para ver como está. E aí, quando ele chega, ele encontra uma casa varrida, adornada, com mais espaço. Ele diz: eu não posso morar aqui sozinho. Então ele vai e chama 7 piores do que ele. E volta para a vida daquela pessoa. Então, os últimos atos são piores do que os primeiros. Então, assim, a vida da pessoa fica muito pior. Fica terrível. Porque além de ser aquele que já tinha, ele busca mais 7 piores do que ele. E volta a habitar na pessoa. E a pessoa começa a viver uma vida miserável. Então aqui ele está falando desse sentido. Então preste atenção. É como, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa, né? E ela diz, e ela está sempre sendo atormentada por um inimigo. Então
O inimigo chega, bate na porta da sua casa, e quando ele abre a porta, ele entra e faz um arrebento nessa casa, suja a casa, bagunça a geladeira, bagunça tudo, e vai embora. E fica fazendo essas visitações. Um certo dia, este homem ouve dizer que se ele chamasse Jesus para morar em sua vida, aquele inimigo não voltaria mais para sua casa, para atormentá-lo. Então, ele chama Jesus para morar dentro da sua casa. Então, aquela casa que, quando o inimigo ia, bagunçava tudo e ficava sem espaço, você imagina só uma casa desorganizada. Imagina só uma casa onde a sala, os sofás estão no meio, o rack está no meio, e que todos os móveis estão no meio da casa. Fica uma casa bagunçada e sem espaço. Então Jesus entra e organiza tudo. É como acontece na vida de uma pessoa. Quando Jesus entra, as coisas começam a se encaixar aí para os lugares. E aí, de repente, agora, este homem vendo que a casa está arrumada, está adornada, toda com espaço, o que ele faz? Ele diz, agora que está tudo organizado, eu vou deixar que Jesus tome conta de um cômodo só da minha casa. Então ele vai lá e diz para Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor tome conta só dessa área aqui da minha vida. E dá a chavinha da área da vida para Jesus. Seja casamento, seja financeiro, seja familiar, seja das suas empresas. E ele diz assim, toma Jesus. E ele dá um quartinho para Jesus ficar ali naquele quartinho. Então, de repente o inimigo apareceu mais uma vez. E ele bate na porta. Quando este homem abriu a porta, o inimigo fez uma bagunça de novo na casa daquele homem. E ele fica bravo. Por quê? Porque Jesus está lá. Sim ou não? Está. Só que você e eu, muitas das vezes, temos o costume de limitar Jesus quando tudo vai bem na nossa vida. Então nós achamos que Jesus não precisa mais tomar conta de tudo. Nós achamos que Jesus deve tomar conta só de uma área, aquela que a gente quer que ele tome. Então ele fica injuriado e vai até o quarto onde Jesus está e diz, bate na porta, Jesus abre e diz, Jesus, mas não disse que quando o Senhor entrasse na minha vida, tudo ia ficar bom, tudo ia ficar maravilhoso, e que o inimigo não me atormentaria mais? Jesus olha para ele e diz, filho, quando eu estava tomando conta de tudo, o inimigo não acessava mais. Mas você só quis que eu tomasse conta de uma área da sua vida. Olha como está esse quarto, não está arrumado, organizado? O inimigo não entrou aqui. Então ele vai e ele entende novamente qual é o significado de ter Jesus na nossa vida, não só como Salvador, mas também como Senhor, aquele que conduz a nossa vida, que toma a frente da nossa vida e que nós possamos descansar e entregar a nossa vida realmente nas mãos de Jesus. Então ele pega todo aquele molho de chave de todos os cômodos da sua casa, ou que seja da sua vida, e entrega na mão de Jesus. Então Jesus organiza tudo, deixa tudo maravilhoso novamente, e de repente, sabe o que aconteceu? O inimigo tentou visitar de novo aquela casa. E quando bateu na porta, aquele homem foi desesperado para abrir. Jesus disse, espera aí. Opa, não é você que vai abrir. Mas Jesus não está batendo. Não, não é você. Você não me deu acesso? Você não quer que eu tome conta da sua vida? Deixa que eu abra a porta. Então, quando o inimigo insistiu batendo na porta, Jesus foi e abriu a porta. Sabe o que aconteceu? Quando o inimigo viu Jesus, ele olhou e disse, opa, eu errei a casa. E foi embora. Por quê?
Porque aquela casa tinha um dono. Porque aquela casa tinha a proteção. Porque aquela casa tinha o Senhor daquela casa. Então o inimigo não pode entrar em uma casa que está Jesus tomando conta. O inimigo não pode entrar na vida que Jesus está habitando. O falso leão pode estar rosnando ao seu derredor. Pode rosnar à vontade. Se você seguir firme no caminho do Senhor, ele não terá esse acesso sobre a sua vida. Então a escolha está em tuas mãos. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento? Pai de amor, de graça, de misericórdia, estamos aqui, Senhor, falando dessa maravilhosa palavra, pedindo a Ti a Tua proteção e cuidado sobre cada pessoa. Senhor, que haja um entendimento, Senhor, de quem o Senhor é em suas vidas, que eles não Te queiram só para ser o Salvador, mas também para ser, Senhor, aquele que conduz a sua vida. Senhor, aqueles que estão confusos, aqueles que estão amedrontados, assustados, aqueles, Senhor, que estão sem discernimento do que é Te servir, Senhor, que eles possam entender e não permitir nunca mais que a sua vida seja dominada por espíritos malignos, que eles possam entregar totalmente a sua vida e o seu coração para Ti, Senhor. Eu sei que a caminhada não é fácil, é difícil, tem as dificuldades, mas o Senhor prometeu que nunca ia nos deixar só, que sempre ia nos ajudar a conduzir a nossa vida. Pai, ajude-os na hora da necessidade, da dificuldade. Ajude-os a orar, a se manter conectados a Ti, para que eles não esmoreçam. Aqueles que estão fracos na fé, Senhor, dê força. Aqueles que estão desanimados, fortifica-os, renova suas forças, para que eles possam voltar a Te buscar, Senhor. Que a sua vida seja guardada, que a sua família seja guardada, que tudo, Senhor, que é deles sejam guardados. E que o Senhor possa, Senhor, se revelar a cada um deles. É o que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Que Deus abençoe e te dê um dia de excelência. Eu quero pedir que você não se esqueça de deixar aqui o like, o joinha. Também não se esqueça, se você não é inscrito, de se inscrever no nosso canal, fazer parte, né? Deixar ativado o sininho. Todas as vezes que eu fizer uma ministração, você vai receber essa ministração e vai ser abençoado por essa palavra. Não se esqueça, deixa o teu nome, o nome da sua família. Eu quero estar orando pela tua causa, eu quero estar de joelhos pela sua família. E assim nós juntos vamos nos fortificando, amém? Se você faz isso que eu acabei de te falar, o YouTube nos ajuda a impulsionar este vídeo e outras pessoas serem alcançadas. Se essa palavra falou o seu coração, ela pode falar com várias e várias pessoas que estão necessitadas de ouvir. E você pode ser um canal de bênção na mão do Senhor, simplesmente compartilhando, comentando e curtindo este vídeo. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.